Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar 3 relatos sombrios de pescadores. Então vamos para o primeiro relato de hoje, a luz que seguiu o barco. O primeiro relato foi contado por um pescador chamado Antônio, que vive em uma pequena comunidade pesqueira no litoral do Maranhão. Antônio já tinha mais de 30 anos de experiência no mar. Ele conhecia as correntezas, os ventos e os perigos da região como poucos. Mas em uma noite específica, algo aconteceu e ele nunca conseguiu explicar. Era uma madrugada silenciosa, o mar estava calmo, quase parado, e o céu completamente limpo. Antônio e 2 colegas estavam pescando próximos na ilha do Formoso. Por volta das 2 da manhã, um dos homens apontou para o horizonte e algo brilhava sobre a água. No início parecia apenas um reflexo distante, talvez a luz de algum barco, mas não havia nenhum barco. A luz começou a se mover lentamente na direção deles. Antônio disse que naquele momento todos ficaram em silêncio. A esfera luminosa era de um barco intenso, mas ao mesmo tempo parecia pulsar com um tom azul. Ela não fazia barulho e não criava ondas, e não parecia refletir na água como uma luz normal faria. Quando chegou a cerca de 50 metros do barco, algo ainda mais estranho aconteceu. A bússola parou. Ela simplesmente travou. E o motor do barco também falhou por alguns segundos. A luz então ficou parada, como se estivesse observando. Depois de quase 1 minuto, ela subiu lentamente no ar e desapareceu no céu. O motor voltou a funcionar e a bússola voltou ao normal. Mas ninguém naquele barco voltou a pescar perto da ilha do Formoso novamente. O que você acha que era essa luz? Parece muito um ET, né? Diria isso. Principalmente porque essa luz ficou ali parada olhando para eles e depois voltou para o céu. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse relato. Segundo relato de hoje, o assobio na mata. O segundo relato veio de um homem chamado Raimundo. Ele era pescador e também coletava caranguejos nos manguezais da região. Um dia decidiu desembarcar na ilha do Formoso para procurar um novo ponto de coleta. Era final da tarde quando ele chegou. O lugar parecia completamente vazio. Era silencioso demais. Raimundo caminhou pela praia e entrou na vegetação da ilha. No início parecia apenas uma mata comum, mas depois de alguns minutos ele começou a sentir algo estranho. Era como se estivesse sendo observado. Ele continuou andando até ouvir o primeiro som. Um assobio. Era longo, grave, muito diferente do som de pássaros. E então ele parou. O som veio novamente, e dessa vez mais perto. Raimundo disse que naquele momento percebeu algo perturbador. O assobio não vinha de cima, nem do vento. Parecia vir do meio da mata, como se alguém estivesse escondido ali. Ele chamou, pensando que talvez fosse outro pescador, mas ninguém respondeu. Então ele viu algo se mover entre as árvores. Era uma silhueta escura, alta e móvel. Ele disse que não conseguiu ver o rosto, apenas a forma, e a sensação de que aquela coisa estava olhando diretamente para ele. O assobio aconteceu mais uma vez, muito mais perto. Raimundo correu dali, saiu da mata o mais rápido que conseguiu. Entrou no barco e deixou a ilha imediatamente. Ele jurou nunca mais voltar. E sempre dizia a mesma frase quando alguém perguntava sobre o que viu. Ele diz que naquela ilha tem algo que não gosta de gente. O que será que tem na ilha do Formoso?
Será que é um ET? Será que é alguma entidade? Deixa aqui nos comentários o que você acha que é essa coisa obscura ali. Terceiro relato de hoje, as pegadas que surgiram na areia. O terceiro relato aconteceu com dois irmãos pescadores chamados João e Marcelo. Eles decidiram passar uma noite ancorados perto da ilha para pescar de madrugada, por volta das 4 da manhã. A maré estava baixa e João decidiu ir até a praia para esticar as pernas e verificar as redes. A lua iluminava a areia e foi então que ele viu algo estranho. Achou pegadas e eram grandes, muito maiores do que as de um humano. Parecia ter quase o dobro do tamanho de um pé normal. João pensou que talvez fossem marcas antigas distorcidas pela maré. Mas quando começou a seguir o rastro, percebeu algo ainda mais estranho. As pegadas vinham do mar, como se algo tivesse saído da água, e iam em direção à vegetação. Marcelo desceu do barco para ver também, e os dois seguiram as marcas por alguns metros, até perceberem algo impossível. As pegadas simplesmente terminavam no meio da areia, sem continuar, sem voltar, sem desaparecer lentamente. Elas simplesmente paravam, como se aquilo que as fez tivesse evaporado, ou voltado para o mar. Na mesma hora, os dois voltaram para o barco e ficaram observando a praia até o amanhecer, e nenhuma outra pegada apareceu. Mas Marcelo disse que por alguns segundos jurou ter visto uma sombra se movendo dentro da água. Era algo grande, muito grande. Depois daquela noite, os dois passaram a evitar completamente a região da Ilha do Formoso. O que será que é essa sombra que todos eles viram? Será que é um espírito que protege a ilha, como um ser da natureza? O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Esses 3 relatos podem parecer apenas histórias de pescadores, mas o curioso é que muitos detalhes se repetem em relatos diferentes, como luzes inexplicáveis no mar, sons estranhos vindo da mata, pegadas impossíveis surgindo na areia. Coincidência? Talvez. Ou talvez a Ilha do Formoso guarde algo que ainda não entendemos. Um lugar onde o mar, a mata e o silêncio escondem segredos antigos. Segredos que poucos tiveram coragem de investigar. E talvez segredos que preferem continuar escondidos. Teria coragem de visitar a Ilha do Formoso? Sentiu um pouco de medo com esses 3 relatos? Deixa aqui nos comentários qual relato te assustou mais. E se você quer ver mais conteúdos como esse, já deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho. Esses foram os relatos de hoje e te espero para mais histórias de nossa Biblioteca Sombria.